Boa noite, meu nome é Isabela e, juntamente com a minha colega Bianca, vamos apresentar sobre a análise de conglomerados do conjunto de dados sobre o câncer de mama. Esse banco de dados ele está disponível no site do Kaggle, caso haja interesse em baixar. Os dados desse banco foram coletados a partir de uma imagem digitalizada sobre uma massa cancerígena. Aqui, além do ID, ele vai trazer se o câncer ele é benigno ou ele vai ser maligno. E ele também traz como outras variáveis o raio médio da massa, a textura, a concavidade e a suavidade. E esse banco ele busca identificar se o conjunto ele é benigno ou se ele é maligno. Escolhido então o nosso banco, agora a gente passa para o programa Orange para a gente estar fazendo análise dos nossos dados. Aqui então eu já tenho um escopo dos testes que serão feitos, que será o Q-means e o hierárquico, onde a gente primeiramente vai estar verificando se todas as nossas variáveis foram classificadas corretamente. Aqui então, para fazer a baixa, a sistemática, a gente vai estar escolhendo um banco baixado do nosso dispositivo, no caso meu aqui é o data, e aqui eu já vou ter então as variáveis, as quais aqui nós temos as numéricas e o diagnóstico que ele já colocou como uma variável categórica. E o ID, né, que seria referente a cada paciente que a gente obteve resposta, a gente deixa em texto para a gente conseguir estar fazendo as próximas análises. Feita essa separação, a gente vai fazer a aplicação. Depois a gente pode estar fechando. A gente segue aqui no Data Table, a gente vai estar puxando, onde a gente consegue fazer a visualização das nossas características do nosso banco de dados. O nosso ID, o nosso diagnóstico e demais variáveis. Lembrando, importante que aqui quando for fazer a ligação, a gente sempre tem que colocar data com data e dar OK. Feito essa verificação dos nossos dados, a gente vai em Select Columns. Aqui a gente então precisa estar separando nossos dados categóricos e numéricos, onde para os nossos testes só vai ser válido os dados numéricos. Então aqui eu já coloquei o que era categórico aqui, que a gente não vai estar utilizando, e aqui ficou somente os numéricos. E aqui embaixo em metas a gente vai deixar o nosso ID selecionado. Fechamos aqui e vamos para Data Table. Aqui em Data Table a gente tem a visualização de todas as nossas respostas. No caso, nós tivemos 569 respostas, onde a gente separa o que vai ser dados de treino e dados de teste. Sendo que aqui vai ficar 519 para treino e 50 para teste. A gente faz a aplicação e seguimos então com a nossa validação. Bom, então aqui no hierárquico, quando vai passar os dados aqui do data sample para o data table, aqui precisa estar selecionado o remaining data para data. Aqui, então, no data table, ele vai aparecer todas as variáveis que tem no banco de dados. Aqui, o ID, ele vai representar todas as pessoas que ou estão no grupo 1 ou estão no grupo 2. Aqui, então, data para data. Aqui no Select Columns, a partir dos testes que já foram realizados, foi analisado, então, que essas variáveis, elas não são válidas para o modelo, apenas essas daqui. Então, aqui, data para data. Aqui no Data Table, então, novamente, aqui ele vai aparecer apenas as variáveis que são válidas. Aqui, data para data. Aqui, então, na distância, vamos selecionar aqui o rooms, que é as linhas. Então, vai ser calculado pelas linhas. E aqui, então, novamente, com base nos testes anteriores, foi visto que a distância Euclidean é a melhor para análise. Então, aqui no hierárquico, ele vai mostrar aqui para nós os dois grupos. Aqui no hierárquico, ele vai representar apenas as variáveis testes, que no nosso banco são 50. Aqui, então, sempre vai estar selecionado aqui o OR. Aqui, a gente selecionou o nosso ID para aparecer. E aqui, então, podemos visualizar a partir disso que o nosso banco 2 é maior do que o banco 1.
Então, aqui no Data Table, ele vai aparecer detalhado essa questão do grupo 1 e do grupo 2. Aqui, quais as pessoas estão no 2, quem que está no 1. Ele vai aparecer essa questão de detalhamento. Aqui do Blockspot vai ser utilizado para visualização dos grupos, então. Aqui ele mostra para nós, aqui da área, então, por exemplo, aqui com os valores. O perímetro médio, então, aqui dá para ver que eles são distantes um do outro. Aqui a área, e aqui tem o valor, se o grupo 2 ou o grupo 1 vai ser o maior. Aqui do raio médio, então, por exemplo. Então, e para analisarmos aqui a quantidade específica, aqui, ó. Então, no grupo 1, temos 8 pessoas respondentes, e no grupo 2 tem 42. Aqui no Silhouette Plot, então, foi analisado aqui o coeficiente. Então, o coeficiente do grupo 1 é 0,64 e do grupo 2, 0,76. Os coeficientes são considerados bons, eles estão perto de 1, o que é bom. Aqui, só no grupo 2 teve uma perda. Mas comparado com todas as anteriores, que são positivas, ela não vai interferir tanto no nosso banco de dados, ele continua sendo bom. Aqui, então, também a distância vai ser Euclidean, como melhor analisado anteriormente. Feita a nossa análise, então, de hierárquica, a gente segue para nossa análise Q-means, onde a gente vai ter os dados de treino, que seriam a amostra maior de 519 respostas. Então, a gente consegue aqui ver, né, observando que são as 519 respostas que foram separadas para treino. Lembrando que é importante sempre a gente ligar aqui data com Datasable. Vou estar dando um OK e vou estar fazendo a seleção das minhas colunas. Aqui a gente já fez uma pré-análise onde, dentre as 30 variáveis, 7 acabaram não sendo válidas para o nosso modelo. Então, a gente ficou com 23 variáveis numéricas para estar fazendo o nosso teste de Q-means, e o ID a gente continua mantendo ele aqui embaixo. A gente fecha aqui. Lembrando também aqui, quando a gente faz a ligação, sempre deve estar data com data. Vamos estar dando um OK. A gente vai estar visualizando, então, aqui o nosso teste. Então, aqui a gente obteve como na hierárquica que para o nosso banco de dados, né, seriam 2 grupos que a gente tem. A gente aqui tem uma aproximação perto de 3, mas fazendo as análises, a gente teve uma dispersão quando feito em 3 grupos, então a gente manteve 2 grupos para o nosso banco de dados. Então, a gente consegue ver aqui pelo silhouette que a gente tem aqui para um grupo um coeficiente de 0,76, sendo que a gente não teve nenhuma perda de dados, todas as respostas foram positivas. E para o outro, a gente teve 2 perdas, no entanto, os números positivos ainda são maiores que os negativos, deixando esse modelo ainda que seja válido, sendo que o nosso coeficiente foi de 0,47. A gente fez análises com outras distâncias, como a Manhattan, mas a gente observou que a Euclidean ainda seria a melhor para nossa análise. Para a gente estar visualizando os nossos grupos, a gente pode utilizar o Boxplot, onde a gente aqui, colocando sobre uma variável, a gente consegue ver com clareza que a gente tem 2 grupos distintos, porque o nosso coeficiente for menor que 5%. Aqui, então, outras variáveis. Se a gente colocar aqui em cluster, a gente consegue ver quantas respostas nós tivemos para o grupo 1 e quantos para o grupo 2. Sendo que aqui também o nosso valor de coeficiente está menor que 5%, validando o nosso modelo. Então, a gente observou com os 2 testes que o ideal para o banco escolhido seria a separação de 2 grupos. Agradeço a todos e até a próxima.